Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo a mais um Roda de Entrevista e essa semana o nosso assunto aqui é educação, também cultura e esporte. Nós recebemos aqui para nossa conversa a secretária de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira. Já foi deputada federal, já passou por outras secretarias de governo e agora está à frente da SEDUCE, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Bem-vinda, secretária, muito boa noite para a senhora. Muito obrigada, Jerônimo. Muito obrigada a todos que nos acompanham, ouvintes, telespectadores, amigos, Marisa, Givalto. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E vamos lá, né? Vamos lá, roda de entrevista é roda de entrevista. Vamos lá. Prazer em recebê-la. Obrigado também pela participação. Colega Givaldo Corsínio, que é historiador e mestre em comunicação, nosso colega do site Goiás Agora, e também Marisa Santana, que é da imprensa da Casa Civil. Boa noite para vocês, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Secretária, na semana passada a gente teve o anúncio, né, que a Secretaria de Educação e Cultura e Esporte fez, no sentido de cancelar o Canto da Primavera e também o Tempo, né, o Festival de Teatro, a Mostra Nacional de Teatro de Porangatu. A Secretaria falou, né, a respeito da dificuldade financeira. Aí, algumas pessoas lá de Pirenópolis e também lá de Porangatu reclamaram um pouco dessa questão de que eles poderiam ter certo prejuízo. Por que, na verdade, aconteceu isso? Realmente, essa questão da dificuldade dos recursos para fazer os festivais? No início do ano, Jerônimo, como o Brasil quebrou, o Brasil está vivendo uma séria dificuldade financeira que afeta naturalmente todos os estados. Nós estamos vendo arrecadação menor, desemprego, tudo aquilo que a gente não queria que acontecesse, está acontecendo. Não adianta tapar com a peneira e fingir que não é com a gente. O mais sensato é tomar medidas responsáveis. No início do ano, fizemos uma agenda com o governador, a Secretaria da Fazenda, que incluía o Canto da Primavera e o Tempo com um orçamento bem menor do que o tradicional. Mesmo com esse esforço, nós chegamos a novembro com a realidade um pouco pior do que foi pensada em março ou abril. E achamos sensato cancelar para não ter que acumular mais dívidas e ir rolando dívidas. Primeiro, é preciso acabar de pagar o FICA, que a gente ainda não acabou de pagar. Segundo, tem ainda um resto de dívida da Orquestra Sinfônica, do Café de Ideias. Então, nós achamos, o governador, a Ana Carla e eu, juntos, entendemos que era melhor zerar as despesas existentes e não abrir novas. A novidade, você não sabe disso, ninguém sabe, é que ontem às 18 horas eu tive uma reunião lá no Cine Ouro com algumas pessoas da área da cultura que me pediram a oportunidade de fazer um orçamento baixinho, pequenininho, para realizar o canto e talvez o tempo. Ficaram de me fazer essa proposta até quarta-feira. Claro que diante dessa proposta eu vou levar o governador novamente. A ideia e o desejo deles de realização é porque mais até do que a questão financeira, claro que tem direito e a questão financeira é importante, mas o artista é movido pelo desejo de apresentar, pelo desejo de criar, mesmo sabendo que pode atrasar, eles estão dispostos. Eles falaram o seguinte: secretária, o Estado atrasa, mas nunca deu calote, então vamos fazer assim mesmo. A despeito disso aí, mais recursos para o setor cultural estariam ameaçados esse ano e para o próximo ano, que já tem um orçamento? Como é que está sendo feito pelo isso? contrário, o recurso da cultura esse ano foi maior do que o do ano passado. Se você comparar a situação de todas as secretarias de cultura no Brasil, Goiás foi a que aumentou, a única. São Paulo cortou, até o Festival de Inverno de Campos de Jordão teve corte de 4, 5 milhões. O que houve é que houve uma baixa produtividade cultural em termos de investimento e fomento em todos os estados. Goiás, pelo contrário. Você pega o fundo de cultura de 12 milhões do ano passado, foram 26, quase 26 milhões esse ano, que já estão empenhados e que serão pagos esse ano. A decisão sobre o canto passou um pouco por esse conceito do que é política cultural. Política cultural se faz com fomento, não com evento. Então, nós entendemos que, mantido o fundo cultural, que é a prioridade zero, que é o que define política cultural, que é o fomento,
seria preferível sacrificar nos eventos, porque, como eu disse, não é evento que faz política cultural, é fomento. Então, eu digo com muita tranquilidade, podem olhar no Brasil inteiro, Goiás foi, se não um dos estados que mantiveram e até aumentaram o orçamento em cultura, e para o ano que vem vai ser assim. Secretária, você está falando que houve um aumento de recursos e que é mais importante a questão do fomento e não do evento. Perfeito. Quais são as principais ações de fomento que hoje o Estado de Goiás está praticando e como é que fica? Tem uma fala muito recorrente, eu não sei até onde a gente pode atribuir isso à Secretaria ou ao governo, de que existe um investimento na o principal produto cultural de massa de Goiás, que é os shows musicais. Eu acredito que não seja esses eventos que são importantes para a cultura goiana. Não. Tanto que nada passou pela Secretaria de Cultura. A opção que eu fiz ao ter um FICA com orçamento pela metade foi eliminar show nacional, valorizar os músicos goianos e focar no conceito original do FICA, que é cinema e cinema ambiental. E o resultado foi fantástico. A rede hoteleira de Goiás teve 100% de ocupação. Imagina, às vezes com show que levava milhões, multidões lá, os hotéis não eram ocupados, havia acampamentos, havia gente espalhada para todo lado. Era outro tipo de público. Quem foi para o FICA esse ano foi para discutir cinema, cinema ambiental, foi para ouvir os shows goianos, que se sentiram valorizados. Eu recebi depoimento de vários cantores que disseram o seguinte: quando tinha show nacional e a gente entrava para marcar tempo até chegar ao show nacional, as pessoas não tinham nem paciência de ouvir a gente. Agora quem veio para ouvir a gente. Foi muito legal, foi muito boa a experiência do FICA. Agora, o canto não, o canto é um show de música e faz parte desde o início a shows nacionais. Então, por isso é que nós achamos que não valia a pena. Eu não sei que quando você fala de grandes shows, eu quero aproveitar a ocasião, Jerônimo, para explicar. Muita gente fala, professora, tanto de show sertanejo que custa caro, cachê alto, não dá conta de fazer o canto, mas e esse tanto de show que está acontecendo com cantores sertanejos? Não são da Secretaria da Cultura. A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte não apresenta nada que não tenha sido aprovado pelo Conselho de Cultura. Nós trabalhamos coletivamente, tecnicamente. Agora, também há um equívoco em relação a esses shows. São na Secretaria de Turismo. Então, por que a Secretaria de Turismo tem mais dinheiro para a cultura do que eu? Não tem. São eventos esparsos, o orçamento da cultura é maior. E muitos desses shows são resultados de emendas parlamentares. Vários deputados federais, estaduais, senadores colocam nas suas emendas parlamentares realização de shows. Então isso precisa ficar esclarecido, não é dinheiro público do Estado, não é fomento, não é política cultural. É um direito que os parlamentares têm de levar shows para as suas cidades, para as suas comunidades. E o modelo do FICA deste ano vai ser repetido no próximo? Eu estou esperando chegar dezembro para fechar com a Secretaria da Fazenda o orçamento. O do fundo está garantido, ampliado. Esse ano, para o ano que vem. De cultura. E, por exemplo, nós estamos falando de música, e questão de literatura, de produção literária. A Secretaria tem pensado nisso também? Tem, e com preocupação, porque esse ano a gente fez muito pouca coisa. Vamos ter agora, depois de amanhã, dia 20, uma homenagem aos 4 escritores centenários, inclusive com a publicação dos discursos dos oradores que vão falar, dos conferencistas que vão falar sobre cada um deles. É uma homenagem menor do que a gente deveria ter feito a esses 4 escritores que nos honram aqui, mas é uma homenagem importante que vamos fazer. E muito da programação esse ano também, do tempo, foi na definição de 4 anos. A gente está pensando nos 4 anos, mas pensando também como uma política de Estado. O nosso foco, até para
poder propiciar mais espaço para artes plásticas e literatura, que eu reconheço que foram duas áreas que talvez não tiveram o apoio que eu gostaria de ter dado. Aquele circuito de prédios Art Deco que existe ali perto do Palácio, nós vamos transformar aqueles prédios em espaços culturais. Galeria de arte, museu, estamos trabalhando nessa direção. Acho que vamos deixar como legado, não só para esse governo, mas para o Estado e para o que virá, um espaço importante, cultural, fazendo da Praça Cívica um centro de atração cívico-cultural que eu acho que vai marcar a vida da cidade. Secretária, a Orquestra Filarmônica teve uma programação excelente esse ano, vai continuar com apoio? Vai continuar, o orçamento está garantido, vai continuar, vamos viajar pelo Estado, pelo Brasil, porque a orquestra é um dos orgulhos que nós temos. Tá certo. Temos vários orgulhos, mas essa é mais recente, então a gente fala mais um pouco dela. Muito orgulho mesmo da orquestra. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais papo aqui com a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira. Até já. Nós estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco com roda de entrevista. Sempre continuamos aqui durante o intervalo, batendo nosso papo, conversando sobre outros assuntos também. E a colega Marisa Santana que abre esse bloco. Secretária, agora vamos falar de um assunto mais polêmico. Eu li na última sexta-feira um artigo publicado por um professor no Diário da Manhã, onde ele aborda a questão da gestão por OS na educação, um assunto novo, quente, né? Ele acusa o modelo de terceirizar o setor e de ser parte de uma política neoliberal. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Com todo respeito a esse artigo, eu não li, mas com todo respeito, há talvez algum equívoco nessa interpretação. Eu acho que eu vou abordar todas as polêmicas que têm sido levantadas, porque a terceirização é uma delas. Mais grave é a acusação de privatização que as pessoas têm feito. Então, eu queria, com toda a segurança, afirmar, nós não estamos privatizando e nem estamos terceirizando. Vamos lá no conceito. O que é o conceito de privatização? Você tem um bem público que você transfere para uma entidade privada, você perde o controle daquilo e a entidade privada vai ter lucro com aquilo. Nós não vamos transferir escola para um ente privado, perdendo o controle e aquele ente privado vai ter lucro com a escola. Nada mais longe do que o modelo que nós formatamos para as nossas escolas. Por que não é terceirização? Terceirização é puramente prestação de serviço. Quando eu contrato uma empresa de limpeza para fazer limpeza na Secretaria da Educação, ela presta o serviço, eu atesto, pago e a empresa que ganhou a licitação também vai ter lucro com aquela limpeza prestada, o que é legítimo, faz parte do jogo. O jogo é assim. Nós também não estamos entregando escolas para que alguém preste o serviço de tomar conta daquela escola. Não. Nós concebemos um modelo que a gente chama de parceria, de gestão compartilhada, que é muito dentro do espírito do terceiro setor. O que é o terceiro setor? Olha, o primeiro setor é movido pelo voto. Aliás, o primeiro setor, que é o setor público, ele acaba ficando um pouco refém do voto. Eu já vivi essa experiência, é complicada às vezes. O segundo setor, que é o setor privado, ele é movido pelo lucro e tem que ser, pela própria definição. A iniciativa privada existe para dar lucro, para gerar riqueza, para gerar emprego, não há nenhum julgamento de valor nessa declaração. Primeiro setor público, voto e exercício da função pública, setor privado, lucro. O terceiro setor é aquele que é movido pelo sonho, pelas causas. O que é o terceiro setor? Fundações, ONGs, OS, OCIPs, institutos, centros, que eu já vivi também o terceiro setor. A gente é movido por sonho mesmo, por desejo de mudar. Então, o que o Estado está fazendo? Está convidando a sociedade, através das organizações sociais já organizadas,
para fazer conosco um modelo de educação melhor. O que o governador Marconi Perillo determinou foi o seguinte: eu quero que em Goiás haja escola de qualidade para todos, igual. Eu quero uma escola igualmente boa para as crianças de todas as classes sociais, de todos os níveis econômicos. E a gente está chamando a sociedade para nos ajudar a fazer isso. A formatação, a modelagem criada, que vai ser publicada ainda esse mês, que é uma etapa formal que chama Chamamento das OS, ela prevê uma série de metas a serem cumpridas na área da infraestrutura, na área da administração, na área pedagógica, não é? Quais os resultados que nós queremos que a escola mostre. A escola, a organização social que eventualmente for chamada vai ter que concordar com as condições inclusive de equidade. Elas são obrigadas a aceitar alunos com necessidades especiais, foram cercados com todos os cuidados, o que a organização social precisa atender. O que muda, secretária, para o professor, para o aluno, para a a comunidade escolar? orientação pedagógica é toda da secretaria. O currículo é o da secretaria para as escolas com OS, escolas sem OS, a formação de professores, o acompanhamento. A secretaria vai ter uma área nova de acompanhamento de OS, de cumprimento de metas. O que muda na escola? A gente espera que no dia 1º de janeiro vai estar a mesma escola lá, até porque o resultado vai sair em cima da hora, não vai ter nem tempo hábil. A gente espera que rapidamente, com a presença das pessoas lá, as reformas sejam mais ágeis, porque você vai ter uma pessoa lá acompanhando mais diretamente. A gente espera que haja um clima de sintonia entre o diretor e a organização social. O diretor vai continuar o mesmo. Nós formatamos um modelo de preservação da gestão democrática. O diretor eleito que tomou posse esse ano será o mesmo diretor no mandato dele de 3 anos. O conselho escolar, que tem autonomia, mantém a autonomia do mesmo jeito. Nós conversamos o tempo todo com o Ministério da Educação. E tudo isso que está sendo oferecido como modelagem tem o apoio, tem o acordo, não é? Porque nós não poderíamos arriscar fazer um modelo que, de repente, o MEC não apoiasse, não passasse dinheiro. Todos os recursos do MEC estão garantidos. Secretária, desculpa lhe cortar a fala. Não, pode cortar, porque tem muito assunto disso, é bom você pontuar. Né? Mas o principal país que hoje tem esse modelo de OS dentro das escolas é os Estados Unidos. Existem também na Noruega, existe também na Europa como um todo e em alguns países da América Latina. Um aspecto que me chamou a atenção é que dentro das escolas americanas você tem uma diminuição da quantidade de alunos por sala. Uhum. Isso acontecerá aqui em Goiás? De que forma? Olha, primeiro que, desculpa, Givaldo, mas não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não chega nem a 20% o percentual de escolas charter e o nosso modelo não é o modelo de escola charter. A escola charter, para começar, o prédio tem que ser do grupo que vai tocar a escola. Nós estamos cedendo os prédios públicos. Então, há muitas diferenças entre os vários modelos. Eu não sei de nenhum país que tenha um modelo como o nosso. Eu conheço o modelo de Portugal, da Holanda, da França. Todos os países do mundo têm um percentual de escolas nesse modelo. Quer dizer, é algum modelo de chamada da sociedade para participar. Nessa primeira chamada, e pode ser que o modelo vá evoluindo, nós estamos mantendo em sala de aula o número que o Conselho Estadual de Educação preconiza. Até 30 alunos para a primeira a quinta, 35 de sexto a nono, 40 de ensino médio. Nós mantivemos a regulamentação do Conselho Estadual de Educação. Agora, secretária, há uma preocupação dos professores. Eles criticam, dizem que o modelo de gestão por OS vai contribuir para precarizar a relação de trabalho. Como que fica a situação dos professores, dos efetivos e também dos temporários? Tá. Em relação aos efetivos, não há a menor preocupação, todos eles se mantêm com os mesmos direitos, serão pagos, eles são
professores da secretaria contratados e pagos até aposentar, até o final, como professores efetivos concursados com todos os direitos garantidos. Ninguém perderá benefício. Em relação aos temporários, a gente tem uma mudança que é muito positiva para os temporários. É claro que alguns vão reclamar, mas não era essa etapa intermediária que eu queria era o concurso público. Mas o concurso público está decidido que não vai ter agora. Os temporários terão que fazer um processo seletivo novo, mantido ou conduzido pelas organizações sociais. Aqueles que forem aprovados serão contratados pela CLT com o piso salarial mínimo, que para quem tem graduação é de R$ 2.400. Ou seja, eles não serão mais funcionários do governo, eles serão funcionários da OS. Eles serão funcionários da OS contratados pela CLT e com salário melhor. Lamentavelmente, o Estado tem um quadro de professores temporários que é muito precário, Jerônimo. Um salário de R$ 1.300, que passa a ser no mínimo R$ 2.400 no novo modelo, sem direito a férias, a 13º, sem fundo de garantia, sem os direitos trabalhistas e sujeito a uma demissão facilmente. Acho que podemos pensar, inclusive, em criar uma carreira de OS, não sei, está tudo muito novo. E eu falo tudo isso com muita tranquilidade de que aquilo que for dando errado a gente vai corrigindo, se não der errado a gente volta atrás. Agora, o que vai acontecer não tem o risco de ser ruim para ninguém. Nesse momento é um jogo de ganha-ganha. Quem é efetivo mantém tudo que tem, quem é temporário melhora. O aluno deve ter um apoio de mais pessoas ajudando a criar as condições de estímulo ao aprendizado, seja através de metodologias, tecnologias, limpeza, segurança, enfim, acho que temos formatado uma modelagem que tem tudo para melhorar e para criar as condições de aprendizagem melhor para os alunos. E nesse chamamento, inicialmente... Vou te pedir interromper só um minutinho, Marisa, na volta você volta perguntando. A gente precisa fazer mais um intervalo aqui com roda de entrevista. Estamos de volta daqui a pouquinho, aqui hoje conversando com a professora Raquel Teixeira. Até já. Voltamos para mais um bloco aqui do nosso Roda de Entrevista, que hoje está conversando com a professora Raquel Teixeira, secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte. Já falamos aqui de cultura, estamos falando agora da educação do modelo de OS, como é que vai funcionar. Tudo isso você vai ficar sabendo hoje, então fica ligado aqui com a gente, Marisa Santana vai retomar esse bloco. Secretária, e esse chamamento, inicialmente o modelo vai ser adotado em quantas escolas, vai atingir quantos alunos e quantas regiões? Nós pegamos as 40 subsecretarias regionais que existem hoje e juntamos em 16 macro-regiões, mais ou menos definidas geograficamente e por número de aluno. Por exemplo, Goiânia e Aparecida são duas mega subsecretarias, viraram 3 macro-regiões. A região do norte e do nordeste tem menos alunos, você precisou juntar muitas subsecretarias para dar um número semelhante de escolas. Então, nós vamos trabalhar com essas macro-regiões. Nesse primeiro chamamento, serão oferecidas as macro-regiões do entorno da região metropolitana de Goiânia e de Brasília até 25%. Por que 25%? O que nós vamos fazer o ano que vem é um piloto. A gente só vai expandir para 100% quando a gente tiver certeza de que o piloto teve bom resultado. Quando o governador Marconi Perillo expandiu as OS na saúde para todos os hospitais, ele tinha o piloto do CRER, que era um caso de sucesso. Então, nós estamos começando com um piloto de até 25% das escolas das macro-regiões oferecidas, porque o piloto, cientificamente, ele não pode ser muito pequeno que não seja representativo, mas ele também não pode ser grande que ele não tenha elementos de controle. Nós teremos um consultor externo que vai avaliar o impacto das organizações sociais nas escolas
comparadas com as escolas que não têm OS, por isso nós agrupamos as escolas com perfis semelhantes, você não está comparando, de repente, laranja com banana. Então, dentro de uma macro-região, nós fizemos 4 grupos de escolas, escolas com alto desempenho, escolas com baixo. O que foi considerado? Fluxo, né, a defasagem em idade série, desempenho no IDEB. Há uma série de elementos que agruparam as escolas em 4 grupos, de tal forma que 25% daquele grupo será comparado com os 75% restante, para saber no final do ano qual foi o impacto, se positivo, se neutro, se negativo, para a gente definir como é que a gente toca a expansão a partir daí. Mas o universo de quantos alunos que vai atingir mais ou menos? Até 25% das regiões oferecidas. A gente não tem esse número, não. Talvez até tenha. Pode ser entre 100, 150, 200 escolas. E nós separamos as macro-regiões, mais ou menos cada macro-região tem entre 40 mil e 50 mil alunos. Então, por aí você pode... Eu não saberia te dizer agora, 25% serão tantos alunos, mas os blocos das macro-regiões têm em torno de 40 mil, 50 mil alunos. Embora em algumas regiões você tenha que agrupar 110 escolas, por exemplo, para dar 20 mil alunos, diferente de Goiânia. Então, isso varia. Mas a gente está com controle científico legal dessa divisão. Normalmente, quando se fala de mudanças na educação, se fala muito da preocupação do professor de se sentir tolhido ali na sua liberdade pedagógica, na sua possibilidade, porque até para que a escola funcione, ela acaba sendo um espaço de contestação do lugar comum, do que já... Como é que fica essa liberdade pedagógica nesse sistema? Olha, a liberdade pedagógica no sistema será a mesma que existe no mundo inteiro. E eu quero deixar bem claro que eu tenho convicção absoluta de que o professor é a única pessoa que pode ajudar a mediar o processo de aprendizagem. Você pode ter piscina na escola, você pode ter quadra de esporte coberta, você pode ter muito dinheiro. É a relação do professor com aqueles 30 alunos ali na frente que vai determinar se ele aprende, como que ele aprende. O professor, no mundo hoje, mais até do que ensinar determinadas coisas, o professor inspira o aluno a querer estudar e ir atrás. O professor desenvolve o prazer pela busca do conhecimento, das ideias, do debate. O mundo hoje funciona, e o Brasil, o MEC está conduzindo um trabalho nessa direção, vai ter um currículo único. O mundo todo já tem. Eu estive na Coreia agora em julho, desde 1959 a Coreia já tem um currículo unificado para o país. Até os Estados Unidos, que eram muito resistentes, já tem aquilo que eles chamam Common Core, que é o centro comum, que é obrigatório. Porque esse currículo obrigatório, digamos, nacional, reúne aquilo que há do conhecimento humano que universalmente deveria ser de todas as pessoas. Para ser justo, democrático e equitativo, o país deve oferecer a todas as crianças e a todos os jovens um determinado nível de conhecimento das verdades, dos conhecimentos, das ideias que existem. Então, o Goiás já tem, antecipadamente ao Brasil, um currículo estadual. O Brasil vai ter um currículo nacional. Portanto, dentro de qualquer escola, o professor vai cumprir aquilo que o currículo determina. A grande autonomia e capacidade de inspiração e de atuação e de fazer a diferença é a forma como ele vai conduzir esse conhecimento dentro da sala de aula. É aí que faz a diferença. Pois é, professora, nessa forma de conduzir dentro da sala de aula, o que vai mudar exatamente? Como é que a OS vai lidar com os professores nesse sentido? Os professores vão ter algum tipo de capacitação para poder começar a trabalhar com as OS? Porque a OS vai chegar, vai implantar um modelo que seria o ideal para a SOS. Isso também está sendo, obviamente, pensado em apoio e monitorado pela Secretaria. Isso. Mas como é que isso vai funcionar?
O diretor vai continuar o mesmo, o conselho escolar vai continuar com a mesma autonomia que sempre teve. Isso é um ponto de apoio importante da escola, porque garante a identidade, o pertencimento ali dentro da escola. É claro que a UES vai conversar com os professores, tanto os efetivos que quiserem continuar. A gente está abrindo a oportunidade também, Marisa, de o professor efetivo que por alguma razão não se sentir bem trabalhando com uma escola onde haja uma OS, ele terá o direito de mudar de escola. Por isso que a gente também tem 25% com OS, mas tem 75% de escolas na região para onde o professor pode mudar se ele se sentir mais à vontade nesse primeiro momento. E o professor vai ter algum incentivo para ficar junto com a UES? Eu acho, de verdade... Além da filantropia? Eu acho, de verdade, que o professor vai gostar de ter apoio. A gente, às vezes, analisa muito a academia, os professores que têm doutorado, pós-doutorado, que fazer autonomia. Na prática, os professores que dão aula hoje, eles reconhecem, eles conversam comigo, eu não estou falando nada de julgamento meu, eu estou transmitindo aqui várias conversas que eu tive com professores. Professora, eu fiz um curso muito fraco, morava no interior, eu não tinha dinheiro, eu fiz um curso noturno, eu tive que fazer EJA do ensino médio, depois eu fiz um curso numa faculdade privada muito fraca, mas ele tem vontade de ser um bom professor. Esse professor, ele dá as boas-vindas quando você ajuda, quando você faz apoio. Quem sabe você dá a sua aula assim, oferece algum material de apoio, que tem gente que fala, professor tarefeiro, está seguindo o que a secretaria manda. A grande maioria dos professores deseja isso. Eu acho que fala isso um pouco quem não conhece a realidade, o dia a dia da sala de aula. Eles gostam. E o professor, a minha experiência mostra que eles vão gostar. O professor gosta do trabalho coletivo. Quando eu estava no terceiro setor, eu fiz um projeto piloto com 10 escolas aqui. Houve uma grande mudança no início, porque ela passou a ser de tempo integral para o professor. Até então ela era de tempo integral para o aluno, mas o professor tinha o trabalho dele ali de manhã num lugar, à tarde no outro. Ele passou a ser integral para o professor. É uma mudança grande para o professor, para a família do professor, porque ele sai de casa cedo e volta à tarde. Antes não era assim, ele dava uma aula aqui, voltava para casa, dava outra aula ali. Então, houve uma mudança grande. Como toda mudança, ela é precedida de insegurança. Os professores falavam para mim, professora, eu vou ter que ficar aqui o dia inteiro. Que hora que eu vou no banco? Que hora que eu vou almoçar com a minha mãe, que eu que ajudo a olhar? É natural a insegurança que uma mudança dessa natureza causa. Então, acho que há muita insegurança na rede hoje, mais do que natural. Secretária, inclusive, mas eu preocupo muito a questão também prática, assim, até o momento eu fiz um levantamento, um total de 27 entidades se habilitaram como OS na área de educação. E apenas uma, no momento, concluiu as exigências legais para receber essa habilitação. A senhora acredita que haverá número suficiente de OS para participar desse chamamento público, para que esse piloto dê certo, para que ele avance? Olha, se você me perguntar qual que é o seu maior receio, professora Raquel, qual o seu maior receio na implantação das organizações sociais? Ter OS de qualidade para tocar esse projeto. Claro, porque não é praxe, não é prática, não existe no Brasil OS consolidada em educação. Por isso é que eu estou até talvez sendo um pouco mão pesada demais. Para quem entende de OS, diz que o Estado está com a mão pesada demais ali. Muita exigência. Eu falei, quero mão pesada, porque essa parte pedagógica eu quero ter certeza que a Secretaria está acompanhando, até ver como é que são as OS. Agora, nós temos, a qualificação só não aconteceu burocraticamente porque ela passa pela Casa Civil, pela Secretaria, mas tem 21 OS em situação, né, eu acho que bastante possíveis. 5 boas que a gente tiver é uma maravilha.
É uma maravilha porque uma mesma OS vai pegar um grupo de 30 escolas, 40. Essa dinâmica vai depender um pouco da classificação final, depois de feito o chamamento. De repente tem uma que se destaca, nota de gestão, experiência anterior, qualificação dos conselheiros, qualificação dos professores. Ela se destaca e ela está disposta a pegar um número maior de escolas. A gente também vai tomar o cuidado para não haver monopólio, não haver nada. Só uma cuidando de tudo. Só uma cuidando de tudo. Agora As também macro-regiões vão poder ter mais de uma OS. podem ter mais de uma OS. Então, Por isso é que é professor importante. pode trabalhar para 2 OS diferentes, com ritmos diferentes, com dinâmicas de administração diferentes. Olha, não pensei nisso, mas na prática pode ser. A gente vai ter que fazer mais um intervalo. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. A gente volta daqui a pouquinho aqui no Roda de Entrevista, hoje conversando com a professora Raquel Teixeira. Até já. Estamos de volta para o nosso último bloco aqui do Roda de Entrevista, que hoje está falando de educação, de cultura, daqui a pouquinho também de esporte, com a secretária Raquel Teixeira. Secretária, a gente terminou aí falando de como é que vai funcionar esse passo a passo da OS. A senhora estava dizendo dessa questão aí, dessas 21 candidatas. Como é que vai funcionar esse trabalho, essa questão das finanças da OS, da Secretaria de Educação, para as OS? Quanto essas OS vão receber? Como é que isso vai funcionar? O cálculo financeiro foi feito em cima do que a Secretaria gasta hoje com a educação. Os professores efetivos, como eu disse, não entram nessa conta porque eles continuam regularmente na nossa folha. O custo do professor e o custo aluno foi calculado pela média do Estado. O que a Secretaria da Educação gasta com a manutenção das escolas. O recurso passado em relação aos alunos será por turma e não por aluno. A gente discutiu, vamos passar um per capita por aluno. Porque a escola, a educação recebe por aluno, né? Por exemplo, do governo federal recebe X Quem alunos... falou que a educação recebe dinheiro do governo federal, meu amigo? Não. Não, a educação básica é o Estado que mantém. Isso é importante como informação, hein? Só como informação, o Fundeb, que todo mundo acha que é um dinheiro do governo federal, isso não existe. Fundeb foi um fundo criado em que o governo federal põe um pouquinho, o Estado põe muito, o município põe muito, 4% dos recursos são do Estado, 40% do município, não chega nem 11%, nem 10% de governo federal. Ou seja, a grande crítica que se faz no Brasil e o mundo todo faz ao Brasil é que o Ministério da Educação não investe em educação básica. Então, quem carrega a educação básica é o Estado e são as prefeituras. Então, vamos esquecer essa coisa, quanto que o governo federal passa. O governo federal não passa. Do fundo, que tem recurso dos 3 entes, em pouquíssima parcela do federal, esse recurso vai para cada escola pelo número de alunos que a escola tem. Agora, secretária, mas nós fizemos a opção por pagar por turma, até para não estimular turmas grandes, para ter mais aluno. Enfim, por uma série de motivos nós achamos que era mais interessante. Os recursos serão passados, então, em função desses cálculos, que eu não tenho como adiantar, porque faz parte do chamamento que será público quando ele for oficialmente Mas esses recursos a serem transferidos para a OS têm por base qual a despesa hoje suportadas pelo governo? Como é que está sendo essa modelagem econômico-financeira para garantir esses recursos? O que a gente gasta hoje, exatamente, talvez mais bem distribuídos. Se eu disser, por exemplo, que hoje o Estado tem escolas em que o aluno custa pouquíssimo para o Estado e escolas onde custa muito, essa é uma informação que as pessoas não têm. A gente tem escola onde o aluno custa R$1.000 por ano e tem escola onde o aluno custa R$15.000 por ano.
sem grande diferença de desempenho. Então, essas distorções... Você pega uma região, uma escola na região do entorno de Brasília, por exemplo. Há déficit de espaço, então as salas são lotadas. Não necessariamente ultrapassam o limite permitido, mas todas elas estão no limite. A rede tem hoje 70% de professores efetivos, concursados, e 30% de temporários. Na região metropolitana de Brasília, é o contrário, a gente tem 80% de temporários e 20% de efetivo. Então, se você pega uma escola com um número grande de alunos, com professores com contrato precário, como é o temporário, ela fica barata. Se você pega uma escola em Goiânia, onde todo mundo que está lá é concursado, é uma escola de tempo integral, onde ele permanece o dia inteiro e tem uma gratificação extra de dedicação exclusiva. E é uma escola que tem pouquíssimo aluno, porque é numa região demograficamente já deserta, de Goiânia, centro de Campinas. Então, são essas condições determinam essas diferenças enormes que tendem a se equalizar no modelo novo. Agora, secretária, vai ter esse repasse de recursos, tem uma série de exigências que as OS vão ter que cumprir. Como é que vai ser feita a fiscalização? Vai se criar um conselho? Como é que vai se fiscalizar essa atuação das OS? O Estado em si tem uma série de instâncias onde as OS são analisadas. A CGE, a CIPAD, a PGE, então há várias instâncias de controle de organizações sociais. Dentro da própria secretaria, nós teremos sim uma área de monitoramento, de acompanhamento, de avaliação, de cumprimento das metas e de acompanhamento permanente, claro. O papel da secretaria, na medida que esse modelo, né, der certo e se expandir, ele passa a ser um modelo de gerenciamento um pouco diferente dos moldes que a secretaria funciona hoje. Tá, falando em moldes de gerenciamento, a gente estava comentando sobre OS em saúde aqui no off, né? Quando estava no intervalo, e a gente sabe que a saúde ela tem uma dinâmica muito diferente da educação, né? Tanto é que é injusto fazer a comparação direta entre saúde e OS na saúde e na educação. Como é que o tempo pedagógico, afinal de contas, uma criança, um aluno vai ficar 9, 12 anos dentro do sistema? Como é que vai ser avaliado a capacidade dessa OS de conseguir transformar esse aluno num indivíduo que atenda uma demanda diferente? Você está coberto de razão. Por isso que desde o início eu tinha muita insegurança. Acho que todo mundo. Eu sou muito escancarada naquilo que eu penso e que eu falo. Todo mundo sabe que eu tinha algumas inseguranças exatamente pela diferença que existe entre saúde e educação. Marco regulatório diferente, até o perfil psicológico dos profissionais de uma e de outra área são diferentes. Na saúde, paciente se interna, ou ele sara ou ele morre, mas ele é pontual, ele vai embora. Na educação, não. A criança está lá muitas horas por dia, muitos dias por ano, muitos anos da vida na formação. Portanto, são áreas muito diferentes. Eu sempre tive esse cuidado enorme. Como é que eu vou saber se a OS está cumprindo o papel de orientador, de educador no processo de construção da cidadania desse aluno que está lá, pelas metas que ele assinou compromisso comigo, pelo acompanhamento do desempenho, e não é só o IDEB que a gente vai estar medindo. Claro que o IDEB é importante, gostemos ou não, até hoje o único mecanismo que nós temos de avaliar se uma criança aprendeu é fazendo prova. Então, a avaliação é uma parte importantíssima de todo o processo. Na vida, a gente é avaliado o tempo todo, então não tem como fugir de avaliação. Então, as avaliações de desempenho são um índice importante que nós temos que ter. Agora, as avaliações de inclusão, de participação, de satisfação,
eu tô, de verdade, não riam, mas eu estou trabalhando com uma equipe de São Paulo eficiente para criar um índice do que eu chamo de IFIB, que é o índice da felicidade interna bruta dentro da escola. É um trabalho que começou no Butão lá. Começou lá no Butão, mas que eu trouxe para as escolas aqui aí. do projeto que eu fiz experimental. É difícil quantificar. Agora, os sistemas de avaliação, e o Brasil tem um dos mais sofisticados do mundo, hoje já medem. Por que o Enem hoje é uma prova diferente do que era o antigo vestibular? Que ele não é decoreba, ele é transposição de pensamento, ele é generalização, ele é hipótese, ele é raciocínio, ele é pensamento crítico. Porque a gente tem como fazer avaliações que meça cooperação, autonomia, raciocínio crítico, pensamento criativo. Então, nós estamos trabalhando em processos de avaliação. Nós temos uma parceria importante com a Universidade Federal de Minas Gerais, com o CAED, que é quem entende muito de avaliação. Estamos criando mecanismos de avaliação cada vez mais sofisticados para medir mais do que só a nota de linguagem e matemática. Por mais importantes que as notas de linguagem e matemática sejam, o processo educativo é maior do que isso. A gente não pode reduzir a educação a uma nota de português e matemática. Aproveitando essa coisa de criatividade, muitas pessoas, quando estão falando da OS, estão colocando como horizonte as escolas militares, né, que é uma estrutura mais rígida, com a questão de hierarquia, com questão de toda uma rigidez mesmo na forma de agir. E pelo que você está falando, secretária, tem um pensamento diferente dentro da secretaria. Como é que esses dois formatos de educação vão conversar? Ou se vão conversar? Como é que isso? Eu acho que nem precisa. A escola militar é um grupo de escolas, em torno de 20, dentro da secretaria, que segue o currículo da secretaria, que segue a orientação, mas que tem uma forma específica de conduzir, principalmente a disciplina, o que agrada muitas famílias. É uma briga, uma luta para conseguir vaga na escola militar. Se você pensa que o Estado tem quase 1.200 escolas e 20 escolas militares, às vezes eu acho que se dá cria-se uma discussão como o regime, a secretaria está militarizada. São 20 escolas em 1.200 e as famílias gostam. Um regime público, um sistema, uma rede pública, para ser democrática, ela tem que atender, inclusive, a perfis diferentes das famílias. Nós temos que respeitar que as famílias têm valores diferentes, desejam coisas diferentes para os seus filhos. As organizações sociais têm nada a ver com o colégio militar. É um outro tipo de orientação. Estão vindo, né, eu não sei exatamente as OSs que serão qualificadas no final, mas eu mesma me encarreguei de convidar algumas pessoas que fazem um trabalho de terceiro setor fantástico na Bahia, no Ceará, ONGs que trabalham com educação há muitos anos. Eu quis muito que elas viessem para cá. Então, o que a gente quer com a OS, como que a gente quer com o colégio militar, é que os resultados sejam, que a escola seja boa. O que é uma escola pública boa? Bom, pública, ela é gratuita, não é? Embora tenha gente que fala assim, Raquel, não fala que escola pública é gratuita, ela custa o imposto de todo mundo, o que é verdade. É verdade. Você não paga lá no final do mês o boleto, né? Então, a pública ela não é necessariamente, ela não é gratuita, mas a gente acostumou a falar que a escola pública é gratuita. E nesse sentido, ela vai continuar sendo gratuita. Muitas pessoas às vezes têm medo, a OS vai ser igual à escola militar, vai ter que pagar uma taxa, vai ter que comprar uniforme, vai ter que pagar um livro. Não. As escolas por OS não vão custar nada para o aluno, nem em termos de contribuição para o caixa escolar, nem em termos de material extra que vai ter que comprar. Esse risco não existe, não corre. Então, tranquilizem-se. Quem estava com medo, às vezes alguma família, um pai, mãe, que está com medo de ter... Não, a escola continuará gratuita, pública. E o que é escola de qualidade? O aluno aprende, o professor é feliz com o trabalho que faz. A escola é aglutinadora de conhecimentos. O que é uma escola?
é a instituição que o mundo criou para sistematizar conhecimentos, transmitir esses conhecimentos e formar os alunos para um mundo que virá. Um mundo que a gente não sabe como vai ser, porque no século XXI ninguém sabe como vai ser. Por isso a importância do pensamento criativo, da criatividade, da autonomia, das habilidades não cognitivas e não apenas do conhecimento, entendeu? É esse modelo, gente, que a gente está querendo criar e que vamos. A senhora falou bem rapidamente sobre concurso, que não vai ter. Só poderia esclarecer mais um pouquinho, que é essa questão que os professores ficam falando? Como é que é? Não vai ter concurso para professor enquanto tiver esse início de OS? Qual que é? Não tem nenhuma relação OS com não concurso. A Pois é. decisão de não ter concurso é uma decisão do governador já tomada há muito tempo, não é? Nós temos hoje 70% de professores efetivos, 30% temporários. Se você comparar com a média do Brasil, nós temos uma situação relativamente confortável. Tem muitos estados em que o concurso não está sendo oferecido há muitos anos e tem 50% só de efetivo, 40% de efetivo. Eu sou fruto do concurso, eu fiz opção por educação pública, sou professora da Universidade Federal. É claro que eu gosto, né, do regime que me criou, que me trouxe até aqui, mas a decisão não é minha e a decisão não está relacionada à OS. Como eu sou muito apaixonada pela educação e pelos professores, dentro dos cenários e dos limites que eu tenho, eu acho que eu consegui formatar o melhor modelo. Agora, a decisão de fazer concurso, se a legislação não mudar, porque eu já vi falar até que tem gente querendo mudar a legislação, não é Goiás que não está oferecendo concurso, há uma questão nacional sendo discutida. Se a legislação não mudar, Goiás vai ter que fazer concurso, porque os efetivos de hoje vão se aposentar. Exato. Então, vai ter que fazer. Agora, eu não, naturalmente, pela legislação. Mas o concurso nesse momento por ajuste fiscal, por questões financeiras. Claro, não... então essa decisão é maior que eu. Ela não é individualmente minha, ela depende das circunstâncias do próprio cenário nacional, da legislação, de decisões governamentais. É uma questão que extrapola a minha capacidade de ação. Secretária, nós temos mais 2 minutinhos antes de encerrar o programa. Eu queria que a senhora contasse para a gente o que a senhora espera desse modelo de OS. A senhora já deu pistas longas, pistas várias, do que pode ser que venha, né, do que virá com essas OS. Mas é possível que a gente tenha 100% de OS um dia, rapidamente? Isso vai demorar? Olha, muito difícil prever. É um modelo que não existe em lugar nenhum, é um modelo com que a sociedade não está acostumada. O que eu espero é que a gente tenha uma escola pública de qualidade. Com OS ou sem OS, o que eu quero é que o aluno que vá para a escola tenha direito de aprender aquilo que ele deve aprender em cada etapa da vida, complete o seu processo educativo e seja um cidadão plenamente inserido na vida adulta, com trabalho, com qualidade de vida. A escola forma o futuro. Eu quero uma escola que ajude a formar um futuro melhor para os meus filhos, para os meus netos, para todo mundo. Então, educação de qualidade é um dever do Estado. Estamos procurando caminhos criativos, alternativos, com toda a humildade de recuar se não der certo, mas acho que tem todas as chances de dar certo e que a gente vai ter uma escola boa, feliz, em que professores e alunos se realizem. É tudo o que a gente espera também, né? A nossa educação realmente precisa e que bom. Tomara que realmente dê certo, todos nós estamos na torcida com certeza. Agradeço muito a participação da senhora aqui, a vinda e muito boa sorte na implantação das OS, muito boa sorte no trabalho em frente à cultura e ao esporte também. Amém. Obrigada. Obrigada, senhora. Obrigado, Givaldo Cursinio e também Marisa Santana. Obrigado a vocês por virem. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade. A gente já que agradece. Mais uma vez, obrigado, professora Raquel. E obrigado também a você que esteve com a gente aqui nessa noite de terça-feira. A gente volta na semana que vem. Se pegou no finalzinho, dá para ver o reprise domingo às 9 horas da noite. Boa noite para você e até semana que vem. Tchau.